Irmãs, é um privilégio, uma alegria estar com os queridos, fazendo parte desta festa maravilhosa de 59 anos de organização eclesiástica. Nossa oração é que Deus continue capacitando, dando sabedoria, não só ao pastor, mas toda a liderança da igreja, e que a mesma continue empenhada em pregar o Evangelho de Jesus Cristo aqui nesta cidade. Pois bem, o Éder já fez aí uma pequena apresentação, mas deixa eu colocar mais alguma coisa. Mineiro de Governador Valadares, casado com a dona Edna, 33 anos de casado, 3 filhos. Vinícius, com 24 anos, casou o ano passado. A Bárbara estuda farmácia lá em Governador Valadares. E a Pâmela, que é a caçula, está concluindo o curso de economia. Os 3 são campineiros. Isso porque nós moramos 20 anos em Campinas. Concluindo o curso teológico, nós fomos para Salinas. Não sei se aqui tem alguém lá do norte de Minas. Um lugar chamado Nova Matrona, aonde foi a nossa escola, aonde nós aprendemos, e pela graça do nosso bom Deus, hoje nós estamos na 2ª igreja de Caraguatatuba. Pois bem, meus queridos, eu convido a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, somente 2 textos. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Marcos, capítulo 10, 51 e 52, e assim nos diz o texto. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E o verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Deus bendito, Deus eterno, nós estamos diante da tua palavra. E nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, que é viva e que é eficaz, que ela, ó Deus, continue transformando o nosso interior, o nosso coração. Ó Deus, que a palavra do Senhor, ela possa de fato estar mudando, ó Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, ó Deus, de agir, e a nossa maneira, ó Deus, de viver. Nós oramos, agradecidos, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos através das Escrituras, através da mordomia cristã, que tudo que nós temos, ou que tudo que nós somos, vem de Deus. Nós somos um sopro, somos pó, e ao pó nós vamos retornar. E quando a gente, meus irmãos, estuda este assunto nas Santas Escrituras, a gente chega à conclusão de que Deus, na sua soberania, nos seus planos eternos, Ele nos dá aquilo que nós temos, que é a vida, a família, a saúde, o trabalho, ou seja, tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi Deus quem te deu. Se você tem o seu trabalho, é Deus que te dá condições físicas para que você possa trabalhar. Você, meu querido, não é dono de nada. E quando você morrer, você não leva nada desta terra. Você entrou nu
e volta nu. Há momentos, meus queridos, em nossa vida que Deus, esse Deus que dá, é esse Deus que também Ele tira. E muitas vezes, meus queridos, Ele tira o emprego, Ele tira a saúde que a gente tem, Ele tira muitas vezes aquilo que nós idolatramos. E, meus queridos irmãos, e muitas vezes, o sofrimento que às vezes nós passamos por ele, é a palmatória de Deus para nos disciplinar e nos ensinar. Quando Deus manda doença, o título que nós recebemos quando nós chegamos no hospital é paciente. Neste momento você começa a olhar para a sua vida e você descobre que você não é nada, e que você não tem nada, e tudo que você é está na dependência do Eterno. Mas o Deus que dá, o Deus que tira, é também o Deus que preserva, é o Deus que nos protege. Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida de toda a família, enfim. Mas há um aspecto importante do agir de Deus em nossa vida. Ele dá, Ele tira e Ele preserva. E muitas vezes Ele restitui aquilo que nós perdemos um dia. O exemplo é a história da vida de Jó, e creio que todos nós sabemos essa história de cor e salteado. 12 anos de sofrimento, e aquele homem do passado, ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo, mas um dia Deus mudou a sua sorte. O Deus que dá, o Deus que tira, é o Deus que preserva e também é o Deus que restitui. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei das suas angústias, eu não sei da sua dor, das suas preocupações, mas Jesus está aqui. E Ele está fazendo esta pergunta para você: o que você quer que Ele lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Essa é a pergunta de Jesus. O texto vai dizer: o cego, meus irmãos, Bartimeu, o Senhor Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E essa mesma pergunta Jesus está fazendo a você nesta noite. O que você gostaria que Deus fizesse por você, em você nesta noite? E esta pergunta é feita, meu querido, por aquele que tem todo o poder de te dar tudo o que você precisa. É o Deus do impossível. A história, meus irmãos, do cego Bartimeu, que um dia ele teve visão, ele nasceu vendo. Mas um dia, esse homem, não sabemos o porquê, que a Bíblia não diz, ele perdeu a visão, e ele fica sabendo que Jesus Cristo está passando em Jericó. Era a última oportunidade dele. Jesus Cristo estava indo para a cruz, última semana de ministério, caminhando para Jerusalém. E ele não mais retornaria a Jericó. E quando aquele homem, ele soube que Jesus estava passando por Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E chega em determinado momento que Jesus para e manda chamá-lo. E faz esta pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Por que você está chamando por mim? O que eu posso fazer por você? Esta mesma pergunta eu faço a você. Jesus faz essa pergunta a você, aquele que pode fazer o que ninguém pode fazer. E Ele está dizendo para você e para mim: o que você quer que eu lhe faça? Qual é a sua dor? O que você está precisando que Cristo faça em você, na sua casa? E quem está te perguntando é Jesus. É o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele fez o mundo, Ele criou o universo. A Bíblia diz que no princípio o Verbo era Deus, estava com Deus, e nada do que foi feito sem eles se fez, sem a intervenção dEle. Talvez você iniciou esse novo ano chateado, desiludido, com muitos e muitos problemas. Deus tem abençoado você materialmente, Deus tem abençoado você fisicamente, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas em sua vida, mas você está com seu coração vazio, você está com seu coração angustiado, você está com seu coração triste, não tem prazer nas coisas. E a pergunta de Jesus é: o que você quer que eu lhe faça? Não é a igreja que faz alguma coisa por você, não é a liderança, mas é Jesus quem faz, e só Ele pode fazer, e só Ele está disposto a fazer, e só Ele é infinitamente poderoso para suprir qualquer que seja a sua necessidade. O que você quer que eu lhe faça? É a pergunta de Jesus a mim e a você. Mas o texto, meus queridos irmãos, no versículo 51, no verso 51, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Se ele pediu, eu torne a ver, ele está pedindo a Jesus que restitua a ele algo que ele havia perdido. Uma coisa, meus irmãos, é nascer cego. Outra coisa é nascer enxergando tudo e por causa de uma enfermidade, você perde tudo. Esse cego não tinha nada. Ele não tinha uma casa para morar. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o cego não está interessado em coisas materiais. Ele não está pedindo a Jesus, olha, um carro da época. Ele não está interessado, meus irmãos, em relacionamento. Se fosse isso, ele pediria que Jesus restituísse a sua família. Ele não pede dinheiro, ele não pede posição, ele não pede absolutamente nada. Ele pede aquilo que ele tinha perdido um dia. Talvez você que está aqui nesta noite, crente, mas você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a alegria de ser crente. Você perdeu o prazer de servir a Deus. Meus irmãos, quantas pessoas temos hoje na igreja, pessoas que estão muitas vezes feridas, pessoas que precisam de restituição.
o Salmo 126, lá no versículo 4, se você puder abrir comigo. Salmo 126. E no verso 4, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Negueb. Interessante que o Salmo 26, todos os verbos destes 3 primeiros versículos estão no passado. O Senhor fez, o Senhor restaurou, eu fui alegre um dia, eu fui abençoado um dia, mas no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele usa o verbo no presente, restaura, Senhor, a alegria da salvação, porque ele sabia que a alegria da salvação, só o Senhor podia restaurar aquela alegria de ser crente, aquela alegria de ter prazer nas coisas de Deus, a alegria do primeiro amor, aquela alegria indizível que acompanha ao contínuo da nossa redenção, da nossa salvação. O salmista havia perdido, mas perdeu isso, e ele pede ao Senhor: restaura, Senhor. Talvez a sua vida, meu querido, está precisando de restauração. E o Senhor pode fazer isso. Talvez lá na sua casa o Senhor precisa restaurar, e Ele pode fazer isso. Ele tem todo o poder. Talvez você que esteja aqui nesta noite, você está afastado da igreja, desiludido com a igreja, e o seu problema não é a igreja, o seu problema é espiritual, e você precisa dizer para Jesus nesta noite: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O cego Bartimeu disse: Mestre, que eu torne a ver. E visão na Bíblia tem 2 sentidos: a visão física e a visão espiritual. A visão espiritual, ela é dada pela fé, porque a fé, ela vê o invisível. A fé faz ver o mundo espiritual, e tem muita gente que está cega espiritualmente e precisa, meus irmãos, da intervenção do Senhor em suas vidas. Está perdido espiritualmente. E o pior de tudo é que muitas vezes estas pessoas estão sendo guiadas por cegos, e Jesus nos adverte o perigo de cairmos na religiosidade onde cegos guiam cegos. Qual a maior necessidade que você tem hoje? O que você está precisando? O que você gostaria que Jesus fizesse por você nesta noite? Aquilo que você está mais necessitado, que está machucando o seu coração, aquilo que tem tirado a alegria de viver, a alegria de cantar, a alegria de louvar, a alegria de adorar a Deus. E você que está visitando esta igreja nesta noite, você que não é crente, que veio aqui convidado, o que Jesus poderia fazer por você? Perdoar todos os seus pecados? Ele pode fazer isso nesta noite. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar o seu coração. Ele pode regenerar você, converter você. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é irresistível, e a sua graça é irresistível, e Ele pode fazer isso por você nesta noite. O que você precisa fazer é aceitá-lo, reconhecer os seus pecados, confessar a Deus e aceitar a Jesus como seu Senhor.
que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: que eu torne a ver. E no verso 52, o texto diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e ele seguia Jesus estrada fora. Interessante que primeiro Jesus diz: vai. Isso significa, meu querido, que a resposta de Jesus é imediata. Jesus não disse: você precisa fazer uma corrente ou frequentar mais os cultos. Jesus não estabeleceu nenhum ritual para abençoar, para atender ao pedido daquele homem. Ele disse: vai, e a tua fé te salvou. E meus irmãos, o mais maravilhoso, o mais sublime, a fé não só salvou aquele homem da cegueira física, mas também salvou ele da cegueira espiritual. E naquele momento Jesus abre os olhos daquele homem, os olhos da alma, os olhos do coração. E o seu coração tem olhos. Às vezes, irmãos, somos criados na igreja, nascemos na igreja, mas em determinado momento da vida, a gente se afasta. Muitas vezes a gente sai e começa muitas vezes a criticar a igreja, começa a criticar o pastor, começa a criticar a religião. E a gente muitas vezes, ao abrir mão da igreja, da comunhão, a gente vai comer comida com os porcos, como fez o filho pródigo. Lá em Efésios, Paulo, meus irmãos, escrevendo à igreja de Efésios, no capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O seu coração tem olhos, e Deus, Ele trabalha no nosso coração. Ele começa na mente, mas Ele chega no coração e Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. A nossa relação com Deus é uma relação de coração, mas muitas vezes nós estamos enganados. Trilhamos por caminhos, meus irmãos, que aos nossos olhos muitas vezes parecem direitos, mas são caminhos de morte. Muitas vezes parecem caminhos de felicidade, mas o fim deles são caminhos de morte e de destruição. E nós estamos enganados, iludidos, cegos, e nós precisamos, nesta noite, fazer a mesma oração que Bartimeu fez. Que eu torne a ver, Senhor. Senhor, abre os olhos do meu coração. Que nesta noite, meu querido, o Senhor possa de fato fazer isso. Abrir os olhos do seu coração, para que você possa de fato ver E diz o texto que ele imediatamente tornou a ver todos os milagres que Jesus fez. São milagres, meus irmãos, ilimitados. São milagres que jamais foram colocados em questão. E diz o texto que imediatamente ele tornou a ver. Deus pode fazer uma obra imediata na sua vida. E essa obra se chama regeneração.
convenção. E você pode voltar para a sua casa hoje como santuário do Espírito Santo. O que você precisa é reconhecer que você não é nada e que você precisa da graça de Jesus Cristo. Você pode voltar para a sua casa hoje, sendo a habitação do Espírito Santo. Você pode voltar para a sua casa hoje, perdoado e feliz, louvando a Deus, celebrando ao Senhor de todo o coração, porque Deus, Ele pode abrir os olhos do seu coração nesta noite. Ele pode fazer esse milagre, o mesmo milagre que Ele fez há milhares de anos atrás, Ele pode fazer nesta noite. O que queres que eu te faça? Jesus te faz essa pergunta nesta noite. O texto diz que imediatamente aquele cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Toda a bênção que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela tem um objetivo: fazer com que nós sigamos a Ele, que nós sejamos um discípulo dEle. Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de negociação. O lindo nesse texto, meus irmãos, é que o cego, ele é restaurado fisicamente, restaurado espiritualmente, e a sua vida agora é seguir a Jesus, estrada fora. Ele não pensa em voltar para a sua casa, mas ele agora quer proclamar, ele quer falar para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. E é isso, meus irmãos, que nós como igreja, é isso que esta igreja precisa continuar fazendo, falando para as pessoas o que Jesus tem feito na sua vida, na vida da sua família. Eu não sei se ele tinha perdido tudo, mas Bartimeu, meus irmãos, ele vivia naquela cidade chamada Jericó, uma cidade amaldiçoada. Ele vivia ali debaixo de uma teologia de maldição, mas o dia que ele é abençoado por Jesus, e Jesus abre, ilumina o seu coração, destampa a sua cegueira espiritual, aquele homem descobre que a coisa mais importante da sua vida é Jesus, e ele vai seguir Jesus agora pelo resto da sua vida. O que queres que eu te faça? Qual é a sua agonia? Qual a sua luta? Jesus pode mudar a sua vida. Às vezes, meus irmãos, nós no nosso viver, na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente acha que nós podemos tudo. E muitas vezes a gente acha que o nosso dinheiro pode tudo. Estamos aqui nesta noite, respirando, com vida e com saúde. Mas basta uma pequena dor de cabeça, somos jogados numa cama e, consequentemente, a um hospital. Jesus, meus irmãos, é aquele que não só cura fisicamente, mas Ele continua curando espiritualmente. O que queres que eu te faça? Os grandes servos de Deus do passado, homens cheios do Espírito Santo, eles tiveram muitos sofrimentos. Muitos foram queimados, muitos foram cerrados ao meio, muitos morreram apedrejados, muitos, como João Batista, morreu degolado. Muitos, como o apóstolo Paulo, morreram decapitados, presos sozinhos em uma masmorra. Mas Paulo, ao morrer, disse:
eu sei em que tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida hoje? O que você quer? E Ele está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estarei ali presente. Ele está aqui e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer restaurar você. Deus pode dar tudo. Mas gostaria de lhe perguntar se você quer. Deus pode te dar tudo, mas Ele quer te dar algo precioso. Algo que esse mundo não pode te dar. A salvação em Jesus Cristo. Não tem coisa melhor deste mundo. Esse mundo oferece algo passageiro. Esse mundo oferece algo que você tem hoje, amanhã, depois, mais um dia acaba. Mas a salvação em Jesus, ela nos garante uma vida na eternidade com Ele. O que queres que eu te faça? Que você nessa noite, meu querido irmão e irmã, você que está nos visitando, a você que é crente, que você possa fazer um compromisso com o Senhor nesta noite, de ser mais fiel a Ele. Eu não falo fidelidade, questão de dinheiro, mas uma fidelidade com o Senhor, vida de oração, leitura da palavra, vida, meus irmãos, compartilhando com as pessoas daquilo que Ele tem feito todos os dias na sua vida. E a você que ainda não tem Jesus como seu Senhor, Ele te dá a oportunidade nesta noite. Amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo nem com você. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. A oportunidade que Cristo lhe dá de aceitá-lo é nesta noite. Oportunidade também de restauração. A Bíblia, ela nos diz que para isso acontecer na sua vida, o que você precisa ter é fé, acreditar. Lembra da história do ladrão na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem ali, já prestes a morrer, ele creu pela fé. Ele recebeu a salvação. E Jesus, nesta noite, Ele oferece a você uma nova vida. Aquilo que Ele fez com Bartimeu no passado. Não só tratando da vida física, mas espiritual. Ele te oferece nesta noite. Que o eterno Deus abençoe você. Que o eterno Deus continue trabalhando na sua vida, na vida da sua família, e que você, meu querido, tome uma posição por Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Há muitas pessoas que falam, amanhã eu vou. A oportunidade que Ele te dá é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Que o Senhor Deus abençoe e que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, Tu és maravilhoso, porque ainda hoje o Senhor continua oferecendo a oportunidade de mudança. O Senhor continua oferecendo, ó Deus, a oportunidade às pessoas
de mudarem de vida, de terem uma vida com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Deus, haja salvação para a glória do Teu nome aqui neste lugar. Que haja, Senhor Deus, restauração para a glória do Senhor. Que haja de fato, ó Deus, um compromisso, não com a igreja, mas com o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, que a Tua palavra, como nós falamos no início, possa mudar, ó Deus, o nosso coração. E que nós, ó Deus, em nome de Jesus, possamos de fato, ó Deus, estar cultuando ao Senhor, não só aqui dentro dessas quatro paredes, mas aonde nós estivermos, ó Deus, a nossa vida possa brilhar, mostrando para as pessoas aquilo que o Senhor fez um dia, transformando o nosso coração. E aqueles queridos que estão nos visitando, ó Deus, que o Teu Espírito Santo neste momento incomode os seus corações, e que eles, ó Deus, venham também saborear, ó Deus, dessa alegria que nós temos, que é a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.